Para mim não existe nenhuma definição mais direta do que a fotografia perfeita. Essa goleada, a postura, a falta de opção, a falta de alternativas do Sport, ela acontece justamente no primeiro jogo do segundo turno. Um jogo onde lá atrás a gente projetava que poderíamos ver uma mudança de chave. Porque o Sport da Série B era um time com uma defesa extremamente sólida e peças ofensivas de baixa qualidade. Então, havia muito claro que no dia 18, segunda-feira passada, quando a janela abrisse, o Sport poderia inscrever jogadores que já deveriam estar contratados, que já deveriam estar treinando, eles seriam inscritos na segunda-feira, para que nessa sexta-feira, em São Luís, acontecesse a estreia dos reforços. A gente entendia que esse seria o jogo em que os problemas de qualidade técnica ofensiva do Sport, eu não posso dizer que eles estariam solucionados, porque reforços sempre são incertos. Mas o problema da qualidade técnica mudaria de rosto. A gente não veria mais Caíques, Thiago Lopes da vida. A gente teria jogadores novos. Era lógico, era natural. E não precisavam ser jogadores da Série A. Não precisava ser Fernandinho, ser Kaiser, Lucas Crispim, Luan, Guerreiro. no, Guerreiro, nomes fantasiosos que passam por uma cabeça oca de uma gestão de futebol absolutamente inerte, ineficaz e letárgica, tá? Não poderia haver goleada e derrota mais simbólica para o esporte. O que aconteceu no Castelão em São Luís descortina todos os problemas em uma única partida. E para mim deixa muito claro que nunca houve, tá? Cá entre nós, não há qualquer razão, qualquer motivo para que Augusto Carreiras tenha sido e continue sendo vice-presidente de futebol do esporte. Nenhum motivo. Eu aqui até faço um pedido. Se você for amigo, se você se considera amigo de Augusto Carreiras, por favor, por favor, converse com ele. Porque é um cara educado, é um cara cordial, tá? E os amigos devem não ter coragem de dizer a ele a mais clara e absoluta verdade. Que não dá, não é o ramo dele. Não é o ramo dele. O futebol não permite pessoas inertes, letárgicas, que esperam. O futebol não permite, tá? Jorge Andrade, quem inventou Jorge Andrade, precisa desinventar. Yuri Romão deu uma declaração recentemente que a lealdade de carreira faz com que ele jamais demita carreiras. Ok. Para Yuri Romão, amizade e lealdade vale mais do que eficiência. Eu não concordo, mas é a regra do presidente. Mas ele é amigo de Jorge Andrade também, porque se não for, por favor, faça o lógico, né? Faça o claro. Se você não conseguiu ter um gerente de futebol que lhe deu peças para jogar contra o Sampaio, e não precisava, pode ser um atacante que estava bem na Série D, na Série C, podia ser uma promessa, podia ser alguém que não foi utilizado. Se o cara, se o gerente de futebol acha que Kaiser, Lucas Crispim e Fernandinho são jogadores acessíveis, são esses os nomes que Eu chegam? colocaria o próprio Guto nessa conversa também. Porque se o Sport está devendo a 1 milhão, na primeira conversa, o treinador fala que ele precisa acertar isso, e o patamar de Guto já é muito mais alto, eu não vejo o Guto muito. Ele tem uma passagem. Eu não vejo o Guto muito diferente disso, não. A impressão, e tudo que você falou, pode até Guto ser anunciado amanhã, mas a impressão que tudo que você falou, o Guto é a mesma coisa. A impressão é que o Sport foi em todos os nomes que ele não tinha a menor condição de conseguir. Isso. Todos que você falou, e eu acrescento também Guto Ferreira. Nesse momento, eu não acho que o Sport tem condições de conseguir Guto Ferreira. Pelo salário que ele ganha É e o pela dívida que ele famoso, tem. Isso. é o famoso eu tentei, né? Exatamente. Tentou, mas assim, e perdeu tempo. Mas continua, Fred. Vou continuar. Passamos por Augusto,
né, Carreiras, por Jorge Andrade, e chegamos em César Lucena. Há quanto tempo se questiona por que César Lucena é o treinador interino do Sport, é o auxiliar? O que é que César Lucena fez? Há uma virada absurda e ilógica contra o Náutico, um jogo louco contra o Bahia, tá? Por que César Lucena? E Yuri Romão, o presidente do Sport, ele tem que responder. Por que César Lucena? Por que Jorge Andrade? Por que Augusto Carreiras? E chego também a mais um ponto, que é um ponto que nunca se fala. Departamento de Análise de Desempenho e Mercado do Esporte. Eu não sei quem são. Eu não tenho nomes aqui. Eu só sei de duas coisas. Ou esse departamento não consegue o básico, que é entregar jogadores para que a diretoria contrate, entregar jogadores viáveis, possíveis, interessantes. Porque Jaderson não é um caso. Jaderson foi reserva do Santa Cruz ano passado. Por que Jaderson seria a solução do esporte? Tá? Kaique não joga absolutamente nada desde que saiu da ABC. Por que Kaique seria a solução para o esporte? Mas pode Um dos ser que esse piores fazendo gol, departamento. viu? Oi? E foi um dos piores fazendo gol. Assim, porque tudo Sim. bem que ele não foi um dos 3, 4 piores, mas ele não jogou. Não é porque ele fez o gol que ele passa ileso desse jogo, não, viu? E aí, sobre esse departamento de mercado do esporte, eu ainda abro outra possibilidade. Ele pode trabalhar bem, entregar os nomes e não ser ouvido. Mas se esse departamento não consegue ser ouvido, também não serve. Porque não adianta de nada, tá? Então, assim, para mim são pontos fundamentais que o esporte precisa resolver e que esse jogo escancarou, tá? Ah, mas o esporte vive uma grave crise financeira. O esporte não tem como contratar jogadores. Detalhe, poderia ser. Sim, o esporte vive uma gravíssima crise financeira, mas o presidente e Augusto Carreiras, em momento algum, disseram, os dois, em momento algum, vieram dizer que não iriam contratar, que não poderiam contratar. O tempo todo sempre se falou que haveriam contratações quando a janela abrisse. E essa crise financeira não condiz com o acerto salarial de Kaique até o final de 2023, que vai custar mais do que o Sport ganhou com a venda de Maílson. Esse dinheiro todo de Maílson que o Sport ganhou, 2 milhões e tralalá. O Sport vai gastar mais com Kaique. Porque nenhum clube do Brasil vai querer Kaique, não. Então o Sport, com ele ou sem ele, tem uma dívida com Kaique de mais de 2 milhões de reais. Porque todo mês tem que pagar 130 mil a Kaique, tem que pagar férias, tem que pagar 13º, até dezembro de 2023. Tá? Uma contratação com assinatura de Gilmar Dalpozo, de Augusto Carreiras, de Jorge Andrade e de Yuri Romão. 130 mil num jogador que não jogava nada há muito tempo. Então, temos um retrato da situação do esporte, muito além do jogo, obviamente, mas porque esse jogo foi a fotografia perfeita. Sem técnicos, sem reforços, sem postura, sem norte, sem goleiro, sem zagueiro. O esporte que a gente imaginaria, na nossa inocência, um esporte reforçado para disputar o acesso no segundo turno, e a gente vê um esporte despedaçado, começando a ser um time com alerta amarelo para permanência. Claro que é um alerta amarelo. A gente não pode Para mim, tratar. deixando registrado que esse alerta já estava ligado desde a rodada passada. Isso é só você dizer, tá dizendo que ligou no alerta. Eu Sim, liguei o alerta na mas, rodada Cássio, eu acho que passada. é muito passional. Eu acho que, sinceramente, até a gente Veja discutiu isso só, no programa, para mim é muito eu acho, passional. eu acho que está sendo você, então, eu acho que você está sendo passional agora, porque em uma rodada Não, o time estava porque pelo acesso e agora já ligou o não, alerta, mas não é que é tá um pelo pelo outro acesso. aí. Não, veja, É não, um não é pelo isso. outro. Veja só, não é isso. Não, não faz. É porque assim, você jamais diria que qualquer time com a curva de pontuação que o Sport tinha, contudo, brigaria pelo rebaixamento. A gente diz o Sport por frustrações, por questões. Porque veja só, mesmo agora, Eu falei por ninguém no matemática. Brasil, Eu falei por ninguém matemática. no Eu Brasil, disse que o ninguém no time, Brasil olha para o Sport e diz que o Sport é um candidato ao rebaixamento. ninguém que tem acesso à tabela, ninguém que entenda absolutamente nada de futebol, ninguém que não assista a segunda divisão, ninguém que não olhou nenhuma tabela. Se a pessoa tiver feito qualquer uma dessas três coisas, ela sabe.
um time que tem 12 gols, ou tinha agora, fez 13 gols em 20 partidas, esse time não briga pelo acesso. Não existe matemática. Eu tô até curioso para saber aquelas bizarrices. Por exemplo, o Coritiba já foi campeão brasileiro da primeira divisão por saldo negativo. É assim, aconteceu. Mas eu fico pensando, será que alguém conseguiu o seu objetivo, um objetivo grande, tendo meio gol por jogo? Isso não acontece. Um time com 13 gols em 20 jogos não briga por nada. E a questão era ali. Se a zaga desarrumar um pouquinho, um time que não faz gol, tá fudido, né? Tá ferrado. Desculpa, tá ferrado. E era aquela questão que eu falei, não tinha Maílson saindo, não tinha Thierry. A defesa tá boa, mas não tinha desenho. Não tinha desenho. Porque assim, qual era o mais provável? A defesa se desconstruir ou chegar reforços para o ataque? O mais provável era chegar reforços para o ataque. E nesse primeiro jogo a gente viu exatamente o oposto. Se desconstruiu 2 dos pilares defensivos. Um tá um mês fora e o outro saiu. Mas de lá para cá nem cabia mais ataque. Mas a defesa realmente foi muito rápida. A solução dela. A desconstrução. Então, é isso. Tá? Para mim, o Sport ele tem o jogo, a derrota e a fotografia perfeita do que o Sport mesmo construiu. Então, eu não sei se vocês querem começar analisando já o jogo ou se vocês querem complementar esse cenário de terra arrasada aí que o Sport se sente, porque foi muito simbólico a forma com que jogou, a goleada, né? Enfim, atuações muito, muito negativas, né, dos jogadores que entraram, dos jogadores que já estavam. Acho que também tem a questão com a sua, Fred, assim. da perspectiva, né? Se nesse final de semana a gente não vê uma grande movimentação aí da diretoria em relação a treinador, em relação a reforços, porque como o Fred disse, não precisa ser Guerreiro, Renato Kaiser, Lucas Crispim, poderia ser uma aposta, até para você conter essa empolgação da torcida em relação a reforços. Eu estou trazendo esse cara porque ele está sendo destaque na Série C, está sendo destaque na Série D, vai ser uma aposta. Você já consegue dar uma contida nessa emoção aí em relação à expectativa do torcedor de reforços. O próprio Mário Sérgio, o atacante do Fluminense do Piauí, que falaram que o Náutico estava observando a situação dele, porque o Sport não pode tentar ir atrás. Não é questão de solução. Se você tem um Kaique, se você tem um Búfalo, se você tem um Rodrigão que não estavam rendendo, porque você não tenta buscar uma solução. Vai trazer por trazer. O cara é um dos artilheiros do Brasil na temporada. Provavelmente não deve ter um salário astronômico. Entendeu? Então, assim, é você tentar, como o Fred disse, ir além dessa perspectiva dos analistas de desempenho do esporte. Entendeu? O Lisca chegou a indicar o Christian Borja, o atacante, que aparentemente agora melou com a saída do treinador. Então, assim, qual a perspectiva em relação a reforços? Você não tem nomes. Wagninho aparentemente não vem. O Wesley, que era a grande polêmica dessa situação aí toda em relação a reforços, aparentemente também não fica. Então, assim, quem vem? Não tem nenhum nome próximo, alguma coisa em relação a Joãozinho tá vindo, Zezinho tá chegando, esse cara vai resolver o ataque. O Wesley merecia ter sido citado naquela lista, né? Porque são os fora da realidade e os que já são e os inacreditáveis, né? Porque o Wesley é na conta dos inacreditáveis. Então, assim, a diretoria tá muito acomodada em relação a isso. Eu não sei o que estão esperando, né, acontecer. Entendeu? Porque tá difícil. Torcedor cada vez mais impaciente e, querendo ou não, a pressão aumenta, né? No próprio Yuri, no Carreiras, que parou de responder todo mundo, não dá mais entrevistas, não aparece mais em programas, nem em nada. Jorge Andrade, que nunca apareceu, e o pouco que aparecia deixou de aparecer. Então, hoje, o Yuri é essa bucha, né? De canhão aí do esporte. Vai nos programas, absolve tudo isso, fala até demais em alguns momentos, eu acho, dá algumas declarações, se revolta, entendeu? Tanto com Lisca, tanto em relação aos jogadores e outras questões aí. Mas é muito o que a gente falou naquele programa que eu participei da estreia. É uma comissão aí de futebol muito enxuta. Eu acho que se tivesse mais uma ou duas pessoas nessa configuração atual, levando em consideração o Jorge Andrade, entendeu? Levando em consideração que Yuri
talvez seja esse cara mais administrativo do que do futebol, e de que o Carreiras precise de uma dupla para gerir nessa questão aí do futebol do esporte também. Então tá muito curto essa questão aí da diretoria de futebol do esporte. Olha, sobre essa situação, eu concordo muito com o que o Fred falou, só que eu já concordava mais na rodada passada, só frisando assim, a questão do passional que ele falou, já que ele falou para mim, eu devolvo para ele, vai ficar um pelo outro aí, mas no final das contas, seguindo pela mesma lógica hoje, até porque já virou meia-noite, eu acho que assim, que o trabalho de Yuri, o Yuri é o presidente, é ele que precisa, começa por ele. Por mais que tenha, vendo de fora, fazendo algumas coisas que nos últimos anos não vinha acontecendo, resolvendo muita bronca, deixando o salário em dia, uma coisa que já fazia tempo que o esporte não tinha, né? Deixar o salário em dia. É o óbvio, mas no futebol tem essa questão que você valoriza quando está em dia, o que é para ser uma obrigação. Mas isso tudo não vai adiantar de nada se o futebol dele não render. Silvio Guimarães foi o presidente do esporte em 99 e em 2000. O esporte não atrasou um dia de salário naqueles 2 anos. O esporte ganhou os 2 pernambucanos, foi tetracampeão em 2009, pentacampeão em 2010, jogou a Libertadores, e ali lembro que o esporte jogou a Libertadores sem contratar um lateral direito, foi Moacir o lateral direito, contratou um atacante só, que foi Vandinho, e botou todo o dinheiro em um jogador, foi Paulo Baia. Enfim, aquilo para ver a questão da condição do futebol. Ali o esporte foi rebaixado depois da primeira divisão e em 2010 não subiu. Por isso que eu estou lembrando desse ano, porque era, até então, o único ano que o esporte não havia subido na Série B nos pontos corridos. Administrativamente, e era um mantra de Guimarães, pagar, era conter, era muita gente que ele era segurar a receita, era um presidente que não gastava muito para pagar, tanto é que deixar em dia todos os funcionários do clube, pagar, fazer outras coisas, enfim. E ele não é visto. Teve essa parte boa, mas ele não é visto como um presidente de futebol. Na verdade, durante muitos anos, ele foi visto assim como um presidente. Se o Guimarães não fazia tal coisa. Eu estou dizendo isso porque esse trabalho importante que o Yuri vem fazendo no esporte, porque é muito importante, era a insolvência, o time que deve mais de 200 milhões de reais, não ter a receita da segunda divisão muito enxuta, é um trabalho muito difícil para você conseguir, toda semana chegando bronca nova e você conseguir contornar, fazer rolagem de dívida, fazer renegociações, parcelar prazos, pagar dívidas de curto prazo, enfim, resolver bronca. Mas se você não fizer o mínimo do futebol, mesmo que você eventualmente não tenha sucesso, vai acabar sendo um problema na avaliação que as pessoas terão dele, como diretor de futebol. Porque, voltando até para Silvio Guimarães, ele podia ter contratado o lateral direito. O esporte estava com muito dinheiro para aquele momento, né, de 2009. E assim, o pensamento era não gastar dinheiro porque tem não sei o quê. Pô, era Libertadores, pô. Era a chance de você fazer um bom time que todo mundo esperava e a visão do cara era uma visão diferente. Nesse momento, essa visão diferente dessa falta de pressa, não é nem que o esporte está segurando que vai, porque não tem dinheiro agora, mas é uma condução diferente que já não deu resultado há meses e você continua fazendo a mesma coisa sem dar resultado. Eu acho que por isso que eu estou começando por Yuri Romão. Eu até falei Yuri Carreira, desculpa, fiz aí um Dragon Ball Z. Yuri Romão, porque mas é quase Yuri Carreiras, né? Mas Yuri está se comportando quase como se fosse o Yuri Carreiras. Fizeram a fusão aí. E aí vai cair no colo dele. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar que teve um bom trabalho. Foi o presidente que não subiu. Porque o esporte geralmente sobe. Lembrando, o esporte geralmente sobe na segunda divisão. O esporte jogou 5 vezes. Os pontos corridos subiu em 4. Ou seja, se fosse um time que em 5 subir em 1, é o contrário. É o presidente que subir que é o lembrado. No caso do esporte, é o que não sobe é que é lembrado. O que sobe está fazendo obrigação. Ninguém fala aquele presidente é maravilhoso, aquele conseguiu acesso. Não é dessa forma. O histórico do esporte não diz isso hoje. Pode ser que a partir a partir de agora, ele passe 10 anos e nunca mais suba. Aí daqui a 10 anos, o que subir, aí vai ser festejado, porque, depois de 10 anos subiu. Mas a história do esporte, neste momento, não é essa. A história, nesse momento, é de lembrar o que não consegue. E que foi Silvio Guimarães, e que, nesse momento, está caminhando para ser Yuri Romão numa segunda divisão muito difícil. Mas que, repito, o esporte não está sendo perseguidor. O esporte não está subindo porque a segunda divisão é difícil. Isso não é isso que está acontecendo. Porque o esporte não está perseguindo ninguém. O esporte não está subindo
porque todas as carências que esse time tinha já na primeira rodada do turno, e essas carências são rigorosamente as mesmas na primeira rodada do retorno. E a gente falou, e não foi uma vez, e é sempre importante falar para a audiência rotativa isso, que o Sport contrataria só na janela. Eu disse, a janela não é para contratar, a janela é para inscrever. A janela é uma abertura para você passar. Ó, tu tá liberado para jogar. E a prova disso é a matéria de Lucas Holanda hoje no NE 45, que mostra que dos 20 clubes da Série B, o Sport é o único que não escreveu o jogador. Eu coloquei esse dado no post do meu blog, tá lá, porque está depois termina a análise do jogo, então já escrevi, a gente começa a entrar aqui. E assim, se fossem 3, 4, aí você pode até falar, tá todo mundo com muita dificuldade no mercado. Na hora que você é o único, quem tá errado é você nesse caso, pô. E isso aconteceu no primeiro turno, foram pouquíssimas peças que chegaram, e acontece agora também no retorno. Aí tá agora, para quem tá acompanhando a gente da live, tá a matéria na capa. O Fred falou, o Sport é o único clube da Série B que ainda não anunciou contratação na janela. E nesse momento, a questão de contratar, mas agora o acesso está muito distante. Veja só, eu já estava achando na rodada passada que o acesso está inviável. Mas isso não significa que o campeonato acabou. Porque o Sport ele é um time que não compete. Defensivamente é um time que segurava o 0x0. Eu até tinha dito aqui, é um time que tem 9 empates, 7 em 0x0. Assim, era um golzinho aqui, o outro golzinho ali, estava brigando pelo acesso. Mas o time, pelo menos, estava segurando 0x0. Na hora que a defesa, primeiro, o goleiro foi trocado e vai ter que pegar ritmo. Se falou muito isso também, que se Maílson ia sair, que era importante dar ritmo para o goleiro. Mas ok, foi outra escolha. Essa pode ser mais discutível, mas também foi algo falado. E agora o goleiro vai ter que pegar ritmo. Ia fazer o quê, Cássio? Ia fazer o quê? Ia tirar o goleiro titular para o outro jogar? Por isso que eu acabei de falar que é discutível. Mas se tivesse eu não sei, não estou dentro do clube, Fred. Eu vi essa tuitada do bastidores do Sport. Não, isso não é uma das coisas mais sem nexo. Veja só. Eu nem vi essa tuitada. Isso não é de hoje, não. Isso é de meses. Me desculpe, isso é de meses que fala. Não, veja só, dá ritmo meses, não. O que a galera pedia era para tirar Maílson. Não, eu tô falando assim, porque o goleiro se ia sair. Troca no intervalo? Como é que dá ritmo a goleiro reserva? Troca o goleiro, não é no intervalo, no próximo jogo o cara vira o goleiro, Fred. Mas aí o cara, as falhas que ele teve hoje, ele teria no jogo que ele entraria. Aí você jogo da sabe, Série B. Você não sabe. Mas veja só. Mas qual é a diferença da falta de ritmo dele hoje pro jogo que ele jogasse? Primeiro ponto, tu tá discutindo comigo sem eu ter dito que eu concordava. Eu disse, porra, tu não precisa. É porque essa história da falta de ritmo, assim, era impossível, pô. Goleiro, veja só, desde que eu me entendo por gente, tu já foi goleiro, pô. Tu sabe, goleiro precisa de ritmo. Então jogava no aspirante, pô. Botava pra jogar no aspirante. Pronto. E qual foi o meu ponto? Porra, bicho, tu tá só no confronto aí. Não, porque... Não é confronto não, porra. É porque existia essa perseguição com o Maílson, porque ele não queria renovar, de tirar ele. Mas eu tava e agora, eu ainda disse que esse era o único ponto discutível. Eu não quis dizer nem que eu concordava, só disse que esse ponto estava ali, que é um ponto discutível, e que agora o goleiro precisará de ritmo. Eu só disse isso. E o zagueiro, melhor, aí isso é uma fatalidade, o zagueiro se machucar e você não ter o zagueiro. O melhor zagueiro, porque Thierry está sendo um zagueiro melhor do que Sabino. E aconteceu tudo junto. Então, nesse momento, o Sport continua sem ataque e continua mesmo, porque não chegou ninguém. Assim, Everton Felipe voltou e tal, mas tirando isso, não tem nada. Giovani é um cara que não decide, então, assim, não tem muita mudança. E a defesa agora é muito pior. E, primeiro, já está sem. Veja só, está sem Thierry e está sem Alemão. Jogará Chico, invertendo os zagueiros, e o reserva não faço nem ideia de quem seja. Tá? De repente, até Fabinho já vira um reserva durante o jogo. Não sei nem quem alguém na base aí que vai ser Marcelo Ajuda. Não sei nem quem é o reserva do Sport, o quinto reserva na ocasião. Então, um time que não faz gol e um time... Acho que é Renzo. É alguém da base, eu falei. Destro é Renzo. Um time que não faz gol e que agora está com a defesa problemática, pelo menos nas próximas rodadas, e justamente na porta que o Sport tem para pontuar, porque depois... Veja só, o Sport, essas 10 primeiras rodadas são as únicas 10 rodadas que o Sport tem uma segurança para pontuar. Depois é fumo. Então, você não ter esse time justamente nesse momento, porque, veja só, o Sport não vai ter... daqui a pouco chega, daqui a pouco acabou o tempo. Aí já vira muito difícil de pontuar, de você competir. Para o Sport é agora. Por isso que eu falei o alerta. E repito agora, novamente. O acesso estava muito distante, pode oferecer um milagre, mas sendo racional, é tentar fazer 45 pontos para não correr um risco, porque eu vejo esse risco. Eu já via na rodada passada e agora é maior, porque na rodada passada tinha Maílson e tinha Thierry. Thierry saiu ali, mas beleza. Agora não tem nenhum nem outro.
e não tem mais ninguém no ataque. Então, acho que aquele risco que eu falei da semana passada, ele agora, para mim, está maior. Eu acho que existe um risco do esporte. E, no caso, isso aí é muito perigoso. E nesse caso, você está simplesmente paralisado em relação a qualquer mudança na condução desse futebol. Eu acho muito grave. Mas, assim, eu não vou ficar entrando na cabeça de ninguém para entender, não, porque eu não faço a menor ideia de por que o time está se conduzindo dessa forma. De não buscar soluções fáceis, as soluções são sempre as mais difíceis. Como o Fred já falou muito bem, lembrou, Pedro também, Fernandinho, vou até tentar de cabeça, Fernandinho, Crispim, Kaiser, teve mais quem ainda? Guerreiro. Guerreiro eles não chegaram a falar, mas Guerreiro Copete, né, que foi para o Bahia. Copete, próprio Chay, que já que se fosse com o Lisca, o Wesley, que era um problema além do futebol, não fazia o menor sentido contratar, e Guto Ferreira, que eu boto nesse bolo pelo preço de Guto Ferreira no mercado. Nenhum desses nomes, nenhum, assim, o Wesley é outro departamento, como eu já falei, todos esses outros, exceção de Wesley, nenhum deles está de forma concreta ao alcance do esporte. E passar dias nós estamos esperando a resposta. Até quinta-feira vai ter reforços. Nas últimas 3 semanas essa fala foi a mesma. Até quinta, vamos falar. Assim, até terça, até quarta, até sexta anuncia e não chega ninguém. É um problema, porque o elenco do esporte nesse momento é um elenco que vai. Se não chegar ninguém, porque a gente não pode dizer, vai chegar. Fred, uma hora, Fred até já fez, Fred já meio que já reconheceu. Já falou, só porque Fred, eu achava impossível, né, a tua frase, Fred? Tu achava impossível que aconteceria, aconteceu. O impossível aconteceu. Fui absolutamente inocente quanto à passividade de carreira Jorge Andrade e Yuri. Assim, para mim, Cássio, vê só, o que aconteceu desde segunda-feira, para mim é inacreditável. É inacreditável. Então, encerrando aqui, essa primeira fala, entre aspas, foi um monólogo, considerando que a gente não tem segurança de que vai chegar reforço, então o time é esse. Eu considero o time é esse. Eu não vou garantir, não, vai chegar segunda-feira, vai chegar terça-feira. Então, considerando que o time é este, tá perigoso. É um time que a defesa segurava. A defesa já não é mais aquela. Porque Thierry pode passar um mês é muito jogo. o mês tem muito jogo e o goleiro não tem. Então a defesa já não é mais aquela e o ataque é o mesmo. Veja só, quem não tiver preocupado é o público que o Fred falou no começo. É o cara que não está acompanhando a Série B. Ah, não, mas é o esporte, pô. É o comentário básico de uma pessoa que não acompanha nada. Se a pessoa estiver acompanhando nada, o cara acha que não vai acontecer nada. Se a pessoa estiver acompanhando minimamente, ela sabe que tem um probleminha aí a curto prazo. O Renzo é canhoto, Fred. O que poderia se fazer, né? É o Sabino, né? Jogar do lado direito e o Chico, por ser menos experiente, jogar na esquerda, né? Mas ou jogar com o Fabinho mesmo, como jogou hoje. Em relação aos reforços, quando o Lisca chegou, a diretoria disse que ia parar, né, as contratações para Lisca avaliar o elenco, ver quem ele queria ou não. Isso é só desculpa, entendeu? E ver as indicações dele, né? Um novo treinador vai chegar, então teremos uma nova avaliação de elenco para indicar novas peças. Então, assim, o tempo passa, né? Já chega o fechamento da janela. A incompetência. Com essa frase é isso. Se tu avisou do esporte, a direção do esporte então é só para assinar cheque. É só para assinar cheque. Não, né? Veja só. Veja só. Não é só para assinar cheque, não, porra. A gente pode listar Paulinho Mocelin, que foi pro CRB, Copete, que foi pro Bahia. Falaram em Chay agora, né? Que também foi pro Bahia, que era negociação com o Maílson, com o Botafogo. Veja só. Essa direção do esporte, ela não tem um básico, que é você começar uma negociação e fechar a negociação. Deixa tudo muito aberto. O que é que justifica? Veja só. O que é que justifica o esporte não ter um treinador hoje? O que é que justifica? Só uma coisa. Insegurança. Insegurança. Não tem treinador porque não tem confiança na própria escolha. Porque não tem confiança na própria escolha. Só por isso. Porque não sabe fechar a negociação. Porque não sabe fechar a negociação. Foi assim que Dalpozo virou treinador do esporte. É bom a gente lembrar disso, tá? É bom a gente lembrar disso. Dalpozo foi, dito pelo próprio Carreiras, a 11ª opção do esporte. Porque a gente não pode esquecer que o esporte trouxe para o início dessa temporada, assim que substituiu o Florentino, um dos treinadores mais desvalorizados
e sem nenhum histórico recente de trabalho razoável no futebol brasileiro, foi Dalpozo. O Sport entregou a reconstrução da sua temporada a um treinador que não reconstrói nada, que é Dalpozo, tá? O acerto com o Lisca, que era um nome que a diretoria queria desde o início, esse acerto se deu rápido e automaticamente, só que aí caiu uma bomba no meio do caminho e perdeu tudo. O Sport de Lisca não levou um chute na barra, como o próprio Lisca disse, e aí de fato é. De fato é. Pedro Maranhão lembrou aqui a estreia dele, e Cássio Cardoso fez um texto muito bom. Ele fala exatamente uma semana a torcida do Sport vivia o sentimento oposto de hoje. Foi na quinta da semana reta passada. O Sport fez o que para muitos foi a melhor partida dele na Série B. Há uma semana, foi considerado aqui e no Twitter, em todos os lugares, que o Sport com o Lisca mudou de cara. O Sport engoliu o Operário, né, teve um gol mal anulado, perdeu um caminhão de gols. Foi um consenso geral de que o Sport tinha virado a chave. E hoje, uma semana depois, foi um desabamento, assim, uma implosão de que aquele. Porque na quinta passada não se falava em rebaixamento aqui. Na quinta passada, mesmo com os 12 gols, não se falava em rebaixamento. Na quinta passada foi unânime aqui que o time tinha se achado. A fotografia de quinta passada era a fotografia Porque a de defesa estava completa e o time passou a criar. O E se treinador era um treinador esperavam capaz de extrair, pelo menos assim, também. que era o treinador que pelo volume de oportunidades, pelo menos em algum momento, alguma bola entraria. Embora acabou não sendo a Isso. regra, mas assim, porque o Sport nem criava fora de casa. Era um negócio Agora, assim bizarro. Fred levantou um ponto interessante em relação ao Dalpozo. A gente começa com Guto Ferreira, aí surge, né, Daniel Paulista e Eduardo Batista. Daniel já descartou. Eduardo, pelo que a gente vem acompanhando aí, até então, vem despistando, né, se de fato vai ter alguma coisa ou não. Já começam a aparecer outros nomes. Claudinei Oliveira, está livre no mercado. Hoje à tarde a imprensa começou a falar em relação ao Adilson Batista. A imprensa lá Mas de aí é Londrina disse que ele foi sondado plantadíssimo, também. Entendeu? Plantadíssimo. Então, assim, já começa a descer a escadinha, né, em relação aos nomes, que é como o Fred disse, a gente começou com nomes assim da outra vez e parou no Dalpozo. Então, o torcedor também tem esse receio, né? Quem será? Depois de tanta especulação no final das contas. Exatamente. Eu acho que, inclusive, Claudinei o nome de Claudinei deve ter crescido na lista. Porque existe algo que trava. Porque se Eduardo está desempregado e não estava hoje, já como treinador do esporte, existe algo que trava, ou em Eduardo ou na direção. Ou não se confia em trazer Eduardo, ou a negociação. Porque assim, se você não consegue trazer o treinador do Mirassol e do Juventude desempregado para assumir seu time, ou o cara realmente não quer, ou você não quer. Porque se as duas partes Mas, assim, quiserem, minimamente já estaria aqui. E seja. Segunda-feira, rapidinho, Pedro. Segunda-feira eu acho que esse nome já tem que estar. Já tem que estar. Não dá para. É muito devagar, mas assim, porque. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse no próximo jogo vai ser César Lucena, que a gente está falando aqui do próximo treinador, mas tem que levar. O Sport tem um treinador hoje, César Lucena. E eu acho que. Não a derrota, tá? Assim, eu acho que o Sampaio tem 8 vitórias em 10 jogos em casa. O Sampaio não perdeu de ninguém em casa e o Sport só tem uma vitória fora de casa. Então a lógica era o Sampaio ganhar esse jogo do Sport. Mas a atuação do Sport como um todo, e que terminou para ser gol, o gol de Rafael Costa, no final das contas, se fosse para ser o Fire, foi até melhor, porque escancara o tamanho da bronca. Não, 3-1, o lutou não é 4-1, foi goleado. Você meio que já diz o tamanho da bronca. E passa muito pelas escolhas de César Lucena, que é o atual treinador do Sport, assim, para fazer até para fazer uma ligação pequena, Fred, desses assuntos, que é alguma coisa que a gente vê de fora, mas a mesma coisa que a gente falava lá, pô, como é que a gente vê uma partida do cara, era Blas no caso, tava tão bem assim, de repente não joga mais, nunca mais joga, e daqui a pouco, pô, semana toda lá, o cara tá lá dentro, o cara não vê isso. Aí eu trago agora essa lógica para César Lucena. Ele
não viu os últimos jogos do Sport, não, pô. Assim, o atacante, embora o Sport tenha passado em branco, o atacante que levou, e isso eu vou incluir Juba, tá? Eu falo, peça ofensiva do Sport, eu tô incluindo o Juba, que era o destaque do Sport, que levou mais perigo nas últimas partidas foi Vanegas. Não, Juba já voltou a ser Juba. Carruagem virou assim, abóbora pra se O lance fuder. do pênalti, inclusive, é um erro dele, né, no ataque. De Juba total. Acertou a bola na trave, raspando a trave contra o Vila Nova. Gol anulado teria sido um gol muito bonito. Uma outra chance que ele apareceu bem assim, era a melhor peça ofensiva. A escolha de César Lucena foi Thiago Lopes e Kaique. Assim, é o tipo de coisa que eu tô falando, porra. Tava congelado, César Lucena tava congelado assim, e acordou e disse: ó, escolhe aí. Porque você tava vendo o jogo assim, e o cara não tava machucado, tanto que entrou aos 38 do segundo tempo, o jogo 3 anos com a menos. Raiva Negras foi acionado. Não estou dizendo que é um puta de jogador, não, mas assim, é uma questão de lógica, é uma questão de você, até de gestão de elenco, que o cara tá melhor, o cara tem que jogar. Qual é a lógica para o cara, a melhor peça ofensiva do Sport nas últimas partidas, o cara que levou mais perigo, simplesmente ter ido para o banco assim, para Thiago Lopes e Kaique? César, não é possível que César não tenha visto o jogo. Eu acho que ele é auxiliar. Eu não consigo, veja só. Ele é muito gente boa. Eu não entendi deve ser quando saiu essa formação. Foi de tudo ali, porque tinha outros elementos ali, mas quando saiu essa, eu olhei assim e disse, porra, não dá. Pô. A confraternização do Sport no final do ano, lá, o Amigo Secreto, deve ser muito legal, porque são pessoas muito gente boa. Deve ser isso. Né? Eu cheguei até a postar no Twitter, Fred, que na minha cabeça o auxiliar do clube deve ser uma pessoa preparada para a qualquer momento exercer, né, essa função e no futuro próximo talvez ser esse cara, né, que vire o treinador da equipe. Mesmo que não vire, precisa ser uma pessoa mais... Mas perfeito. Porque alguém acha que César Lucena vai virar treinador? Não, veja só, não é só o Sport, não. Por exemplo, do Capixaba do Náutico, eu acho que assim, que toda vez mesma que coisa. Eu não acho que é muito diferente do Náutico, não, tá? Assim, mesma coisa, os dois estão erradíssimos. Os dois clubes estão erradíssimos. Porque eu tô dizendo, porque são auxiliares que estão aí há anos e anos, e assim, e toda vez que entra, assim, você sabe que o negócio, a queda de produção é muito grande, porra. A gente tem duas figuras especuladas, que é o próprio Eduardo, né? E o Daniel Paulista, que eram auxiliares e acabaram efetivados. Isso. E a gente enxergava um potencial, né? Sempre enxergava potencial. E porra, tá entendendo? É foda. E tem uma coisa importante, Cássio hoje até fez uma listagem, né? Atos comentou aqui, tá puta aqui, Atos. Já trolei, é um absurdo. É um absurdo. E as funções são, e a lógica é a mesma. É amizade, é deixar lá, tá tudo. Pra que mexer? Tá tudo bonitinho. É o que eu falo. A galera pensa na confraternização do final do ano. César é o Leivinha dessa década. Lembra o Leivinha? Não, acho que não era Leivinha, não. Acho que ele confundiu com o Levi Gomes. Acho que era Levi Gomes. Acho que inclusive já chegou a ser treinador do Sport também, auxiliar, era a vida toda de auxiliar, e essa mesma lógica, Fred, assim. Veja, a galera pensa na confraternização de dezembro, pô. É isso. Esse porra vai ser massa, pô, ter César aqui, todo mundo gosta dele e tal. Vai fazer falta, pô. Já pensou a gente chegar aqui, né, trocar os presentes e não ter César? Só pode ser isso, pô. Porque, assim, eu não entendo. Eu realmente não entendo. Cássio hoje, para você ver como o Sport está no caminho completamente errado. Cássio hoje fez uma lista, né, dos 25 milhões que o Sport arrecadou esse ano vendendo jogadores da base. Tá? 25 milhões. Uma quantia bem expressiva, ainda mais porque você... Não, foi mais. Porque teve um empréstimo, né? Não, 27,8, porque bota os 3 27 milhões do Mikael. 28 milhões aí. Pro meu ranking eu boto venda, mas o Mikael rendeu 13 milhões ao Sport. Então 27,8 milhões aí, bom. Ainda mais tendo Maílson já numa situação de que ele perderia o goleiro. Aí o Sport pega e gasta 2 milhões, mais de 2 milhões no contrato até 2023 com o Kaique. Mas a base deixou de viajar para duas competições nacionais importantes que custariam 60 mil reais. O Sport não deu dinheiro para a base ir. Sub-13 no Brasileirinho e o Sub-17 na Supercopa Natal. 60 mil reais. Inclusive, eu estava até apurando isso, Fred, tentando algumas entrevistas e ninguém queria falar sobre essa questão da Copa Brasileirinho, porque é uma coisa interna, estão dizendo que tem algumas mudanças acontecendo nas divisões de base do esporte, mas assim, o sentimento era de chateação, de que, eu até ouvi a resposta, né? Estão dizendo que não tem dinheiro. Então, aparentemente, aí tem algum atrito acontecendo, alguma situação aí
de cima para baixo, né, em relação à base aí, 2 competições. Exatamente, né? Então, assim, são muitos problemas, tá? Contratações justificáveis. Carlos Eduardo foi uma contratação justificável. Eu não vou crucificar Carlos Eduardo por uma partida ruim, não. Deixa eu jogar mais um pouco. Tá? Apesar de que os números dele, toda vez que assume, são horríveis. Assim. É muito gol, é muito gol. Chama gol perigosíssimo. Mas o reserva é Saulo. Goleiro fraquíssimo. Que foi contratado naquele pacote dos inscritos errados ano passado. É. E deixaram aí. E deixaram aí. Ocupando espaço de um menino, né? Ocupando que poderia espaço. estar jogando. Carlos Eduardo se machucar, é melhor botar 3 zagueiros e tirar goleiro. Porque assim, hoje já foi assim, né? Hoje todas as bolas na barra foram gol. Carlos Então, Eduardo assim. tem 8 jogos pelo Sport e tem 14 gols sofridos. É isso, não dá não, cara. Isso é difícil. 8 jogos e 14 gols não é fácil, não. É muito gol, meu velho. É muito gol. E só Veja jogou. só, Jogou Série A, não, viu? aí, Jogou Série A, e não, veja viu? É só, só pernambucano. esse scout vai aumentar, viu? Vai. Até porque aparentemente ele não tem braço. Aí fica muito difícil.